E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje, sim, o que tá no título do vídeo é o que vamos discutir hoje. Pop é coisa de gay? Pois é, gente. Infelizmente, nos últimos 20 anos aí na música, esse tipo de fala é mais comum do que a gente imagina. E é um tanto doido, né? Porque a informação tá aí pra todo mundo. Cultura pop livre para todo mundo, qualquer um pode consumir, tá tudo ótimo. Quanto mais consumidores, melhor, mas as pessoas preferem ainda colocar um tipo de caixa e rótulo em cima das pessoas que curtem a cultura pop. Enfim, esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou trazer aqui a minha história em relação a esse tipo de tema e como isso afetou a minha vida. E eu espero que através disso vocês me conheçam um pouco melhor e também compartilhem a história de vocês, que com toda certeza vocês já devem ter ouvido esse tipo de coisa em algum momento da vida. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, desde os anos 90, assim como anos 2000, a cultura pop aqui no Brasil, ela sempre teve um tipo de apelo muito adolescente. E sempre adolescente do sexo feminino. A gente sempre percebeu que o universo masculino em relação à música pop era sempre inexistente. Pra mim, quando eu fui crescendo e eu comecei a me desenvolver, me interessar por esse assunto, eu percebia que o pior de todos os problemas pra mim era me encontrar com algum artista. Quando você precisa dos seus ídolos, quando você começa a gostar de algum artista, quando você começa a buscar sobre determinado artista, muitas vezes o que é rotulado pra você gostar, como antigamente era, né? No caso ali, o homem só podia gostar de artista masculino, ou artista do rock, ou alguma coisa do tipo, e a gente não se encontra ali, é extremamente frustrante. E eu me encontrei com Britney, eu me encontrei com Madonna, eu me encontrei com Christina Aguilera. E isso era hiper problemático naquela época. Os meios de comunicação naquele momento, eles dedicavam sempre ao público adolescente e feminino esse tipo de conteúdo. A gente percebe aí quando o Ruge surgiu, por exemplo, quantas pessoas não têm de relatos que ouviam Ruge escondido nos seus quartos, ou que ouviam Vanessa Camargo escondido nos seus quartos, ou que não podia falar que era fã de Sandy Júnior porque todo mundo achava que a pessoa era muito criança. Infelizmente, gente, essa estereotipação que foi feita do próprio público ali da nossa faixa etária foi muito grande, né? E assim, com a popularização da MTV aqui no Brasil, com o crescimento dessa ideia do videoclipe, desse acesso à cultura pop em determinado ponto dos anos 2000, começamos a ter um pouco mais de coisas pra gente, vamos dizer assim. Porque é aquele negócio. Quando as revistas da MTV começaram a chegar aqui no Brasil, da Billboard, da Rolling Stone, eram revistas muito mais caras. Ainda são revistas mais caras do que a gente espera realmente de uma revista de cultura pop aqui no nosso país. Enquanto isso, outras revistas como Capricho, Toda Teen, Atrevida, que sempre eram focadas em cultura pop, traziam aquela perspectiva de sempre estar colocando esses artistas para um público feminino. Então a gente sempre se sentia desencaixado naquilo ali. E em determinado ponto, eu tive a sorte de encontrar pessoas que eram mais desconstruídas nesse aspecto. E foi aí que eu comecei a ter um contato maior com cultura pop, porque como o pop dos anos 2000 era muito focado num público feminino e que apenas mulher deveria consumir, a gente sempre tinha amigas que compravam as revistas pra gente, que recortavam às vezes páginas das revistas e dividia com a gente. Então assim, a gente teve pessoas que nos ajudaram mais a injetar cultura pop na nossa vida, tá? Porque se dependesse dos meios de comunicação, era ferro na boneca. Um dos piores problemas que eu tive na minha vida com cultura pop foi que todo mundo à minha volta já tava com aquela ideia predefinida na cabeça de que música era coisa de menina.
né, de que gostar de artista feminina era coisa de menina. E muita gente ali do meu meio social gostavam de artistas masculinos que também eram considerados pop. Só que é aquela coisa, o homem sempre é colocado de uma forma diferente na cabeça dos outros. Então você, por exemplo, ouvia artistas daquela época como Gorillaz, o Maroon 5, que por mais que tinha uma proposta um pouquinho com o pé no rock, ainda assim tinha muita influência musical eletrônica, coisas que as artistas pop faziam. O próprio NSYNC, quando veio, o Justin Timberlake, quando lançou o primeiro CD dele. Gente, tudo isso era extremamente estereotipado para o público feminino. E essas pessoas te julgavam falando que você era viadinho por você ouvir esse tipo de coisa, mas eles estavam escutando outros artistas que eram masculinos e fazia pop. Qual que é o sentido disso daí? Não tem sentido, entendeu? É burrice mesmo. Sempre existiram as colunas e os cadernos de jornal focados em cultura, em que uma vez ou outra algum artista pop era mencionado. Revistas de fofoca, cujo público-alvo era majoritariamente feminino, claro, sempre tinham esse tipo de abordagem. Os meninos só podiam mesmo ouvir heavy metal, hard rock, colecionar coisas que eram ali de skateboard, os cadernos que a gente comprava com fotos de mulheres seminuas ou locais. A gente nunca podia gostar de alguma coisa que não era aquele tipo de coisa. Entende? Sempre era enfiado na nossa cabeça que isso era errado. Muito cômodo associar as melodias agradáveis e dançantes e as letras que evocavam inocência e espontaneidade a entidades femininas. O feminino é o sensível, sempre foi alvo fácil de chacota. E com o gênero musical aconteceu a mesma coisa com esse público em alvo. Alguns artistas pop na cultura em geral, eles são vistos como artista para gays exatamente pelo tipo de conteúdo que eles abordam na sua arte, e pessoas que são oprimidas acabam tendo mais, vamos dizer assim, identificação, porque normalmente os artistas que os gays mais amam são artistas exatamente que debatem o ser livre, que vai contra a opressão. E a sociedade oprimindo o gay, tendo uma artista que fala não se oprima, não se reprima, seja livre, é óbvio que a gente vai se apaixonar por aquele artista. Entre esse jogo de signos culturais, a figura da diva pop paira entre esses universos simbólicos como representante de uma força e resistência que vem da vulnerabilidade da opressão. Muito louco, né, gente? Porque foi só no final dos anos 2000 onde realmente essa importância do público LGBT começou a ser levada em consideração. Antes a gente era extremamente colocado de lado. É por isso que eu sempre bato na tecla aqui no canal que a Lady Gaga foi uma artista muito revolucionária nessa última década. A gente que é LGBTQIA+, por causa do seguinte, é muito doido de como o mundo não enxergava o poder dos gays. E quando a gente começou a dominar a internet, a gente começou a ficar mais forte, a gente começou a ter voz ativa, e eles perceberam que nós movemos muito mais dinheiro às vezes do que um público hétero, eles resolveram aproveitar disso daí da gente. E eu não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, não. O artista tem que vender o trabalho dele, e quanto mais eles apoiarem a nossa causa, melhor ainda, né? Só que é bem óbvio que a gente percebe quem são as pessoas que são oportunas à situação para poder realmente aproveitar da gente, tirar da gente o que eles querem, que é o pink money, enquanto outros realmente têm a empatia conosco. Então isso fica bem claro se a gente analisar mais profundamente os artistas de hoje em dia. Felizmente, nos dias atuais, a gente teve uma melhora monstruosa desse tipo de coisa, né, gente? Mas não tem como a gente ainda não ouvir esse tipo de coisa. E assim, a gente não pode simplesmente sair por aí falando pra todo mundo assim, vai tomar no cu, não te perguntei, que não sei o que lá, não sei o que lá. Nem todo mundo tem a desconstrução que a gente tem. Nem todo mundo consegue entender a importância da música pop, da cultura pop na vida de algumas pessoas. Não conseguem entender, gente. Aqui no canal Vira e Mexe eu recebo perguntas das pessoas sobre os próprios filhos, falando, meu filho gosta de cultura pop, então ele é gay. Isso é muito subjetivo, isso é muito individual para cada um, para ser analisado de uma forma tão esdrúxula desse jeito, entende? Então assim, é isso. Quero saber de vocês agora.
Comenta o que vocês sentem em relação a tudo isso e como isso afetou a vida de vocês. Eu acho que é muito importante a gente levantar esse debate, porque cada dia que passa a gente precisa mais normalizar esse tipo de situação que as pessoas botam nos olhos do mundo aí de que música pop é reflexo de gay, tá? Ó, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.